volta aqui na nossa sala de visitas, conversando com o nosso querido padre Erivaldo Dantas sobre nossa vida de oração, oração pessoal, né, padre? Sem ela, sem oração. Tem uma frase de um santo que diz assim: quem reza se salva, quem não reza se condena. O que isso significa, padre? O que isso significa, né? Significa que na vida do nosso dia a dia, na nossa lida, nas nossas atividades, a gente precisa tirar o nosso tempo de oração, fazer a nossa oração, porque a gente precisa entender que nós somos seres limitados, né? Somos humanos e como os humanos carregamos nossas limitações próprias da condição humana. E por isso nós precisamos reconhecer que, além de nós, existe um Deus que é maior, que está sobre todos e que deseja que nós participemos junto dele, né? Que deseja que nós estejamos junto dele. Então, fazer a nossa oração é a oportunidade que nós temos de participarmos junto com Jesus Cristo na glória de Deus. Olha que coisa linda. E quando a gente entender isso de forma profunda, quando quem está em casa, as pessoas entenderem, né, essa união, e aí você vai começar a entender a sua própria vida. Claro. Né, padre? Claro. Você vai se descobrindo em Deus, a sua vida escondida nele, porque foi ele que te criou. E é na oração, não tem outro caminho, né, padre? Exatamente. Porque Jesus Cristo, quando assume a humanidade, quando assume a condição humana, Jesus nos revela Deus, nos revela o Pai. E nos revela o amor, né, que Deus tem por nós. E nos revela que nós todos somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, precisamos reconhecer o amor deste Deus que é Pai e que ama a todos nós. Exatamente. E é nesse reconhecimento que nós somos chamados a fazer a nossa oração, em agradecimento a Deus por tanta bondade para com cada um de nós. Nós temos uma participação aqui, padre, que é no nosso Instagram. Deixa eu fazer aqui, tem uma pergunta. Olha só, e tem uma participação. Aqui lá no nosso Instagram, no post que foi colocado, da foto que eu tirei com o padre, está lá. Se você quiser mandar pergunta, pode mandar ali que eu faço aqui para o padre, tá bom? Ó, a Neuza, ela diz assim: eu gostaria que o padre me desse um conselho. Opa. Eu assisto a missa todos os dias na TV. Ele quer saber se ela está pecando por não ir à igreja, pois tenho medo de sair à noite. A missa aqui é à noite e me sinto melhor vendo em casa. Obrigada, Neuza. Neuza, obrigada pela sua participação. O padre vai responder para você. Oi, Neuza. Tudo bem com você? Então, vamos lá. Neuza, é o seguinte. A gente sabe que, pela nossa tradição católica, todos nós católicos devemos participar da missa, pelo menos aos domingos, né? Faz parte do nosso preceito católico, da nossa tradição cristã, da nossa fé. Então, claro, se te faz bem assistir a missa em casa, a gente compreende que é uma oportunidade que você tem, uma facilidade de estar na sua casa e de assistir a missa pela televisão. Mas claro que isso não isenta a pessoa dela ter que se dirigir até a igreja para participar da missa. Então, o que eu diria para a Neuza hoje, já que ela pediu um conselho, é que ela busque uma companhia, uma amiga, alguém que também vá à igreja, que possa fazer companhia a ela para que ela não vá sozinha e assim não sentir medo ao se dirigir à igreja, já que a missa lá é à noite. Então, Neuza, por favor, vamos à missa ao domingo. Continue assistindo em casa, mas por favor, vamos também à missa ao domingo, que é importante a gente participar da comunidade, né? Para a gente fazer a nossa oração comunitária junto com todos lá da comunidade. Ela pergunta se ela está pecando segundo os mandamentos da igreja, que tem que cumprir o preceito do domingo. Na verdade, está nos 10 mandamentos que você tem que guardar, né, o domingo. Então, é um pecado bem grave. Mas aí, vai ter que ver a situação dela. Na verdade, faz parte do preceito da igreja, né? Está lá nos 10 mandamentos, como essa participação, né? Nos domingos e festas, guardar os domingos e festas. É um mandamento. Então, é importante essa participação, sim, na comunidade de fé, é importante essa participação na igreja, mas o que eu diria, Neuza, eu não vou dizer para você que você está pecando, que você está condenada, eu jamais poderia dizer isso na condição de padre, porque eu acredito num Deus que é amor, que é compaixão, que é misericórdia. De repente você procurar um padre, né, padre, lá perto, conversar com ele. Conversa com o seu pároco, apresenta a sua vida para ele, apresenta essa questão para ele e vê o que ele vai dizer para você. Exatamente, porque na lei da igreja, na igreja, você não pode faltar à missa, porque você tem que guardar os 10 mandamentos. Quando você não guarda os 10 mandamentos, qualquer um deles, você está cometendo um pecado mortal, que é um pecado grave. Agora, isso aí é Deus que vai julgar, mas a lei
de Deus para nós é essa. Qualquer um dos 10 mandamentos, você está cometendo um pecado grave. Roubar, matar, não honrar pai e mãe, cobiçar a mulher do próximo, adultério, pegar as coisas alheias, enfim. Não guardar o domingo, não guardar o dia santo, também é um pecado mortal. Mas aí procura um padre, então, para conversar, né? Mas padre? aí a gente também precisa levar em consideração a circunstância, né? Ou É, seja, exatamente. ela apresentou uma circunstância. Ela Ou seja, só tem missa à noite. Só tem missa à noite, eu não me dirijo à igreja porque à noite eu tenho medo e eu não consigo ir sozinha. Então, ok, é uma circunstância. Exatamente. Ela apresenta um problema. Mas aí a solução seria procure alguém. De Procure repente, um amigo, até seu alguém que te vizinho, às possa- vezes, Exato. Neuza, vai à missa. Que Aí você pode pega carona. que pode se dirigir e pode levar, e isso com certeza é uma motivação maior para se dirigir até a igreja. Infelizmente, tem muitas pessoas que moram sozinhas, vivem sozinhas, Claro. né, padre? Então tem essa situação bem Claro. delicada também, né? Tem outro comentário aqui que eu faço minhas orações todos os dias, porque sem oração não tem como ser sustentada a nossa fé. E Deus sempre nos sustenta com oração. É a Maria Socorro, lá no Instagram, ela escreveu para nós. É verdade, né, padre? Claro, a oração é o que nos sustenta, né? A oração motiva o nosso coração, transforma a nossa vida, a oração nos impulsiona. Santa Teresinha dizia, né, que a oração impulsiona o coração. E é justamente isso, a oração nos impulsiona, a oração nos eleva a Deus, a oração nos motiva, faz com que o nosso dia seja mais dinâmico, com que o nosso dia seja mais leve, o nosso trabalho seja mais tranquilo. Por que não? Exatamente. E a gente dá mais frutos. Com É aquele certeza. diálogo que a gente estava falando. Tem que Exatamente. dialogar. Olha, tem Tem que mais uma dialogar. pergunta, padre, Vamos lá. que chegou para nós, a Marina preparou ali, a gente vai ver, nós vamos colocar ali na tela. É a Neuza. Ela diz assim, a Neuza de São João da Barra. Não sei como rezar, fazendo orações como Ave Maria ou Pai Nosso, pois me prendo muito aos detalhes com medo de errar e acabo não prestando atenção na minha fé. Se eu conversar com Deus sem essas orações, Ele vai me ouvir? Neuza, São várias coisas aqui. São várias coisas, né? Eu acho que são as duas coisas. Deus vai te ouvir em qualquer circunstância, né? Deus nos escuta em qualquer momento, em qualquer circunstância. Não tenha medo de errar as orações, né? Ou seja, o importante, mais do que medo de errar as orações, é o medo de não viver aquilo que se reza, né? Como eu já dei o exemplo do Pai Nosso. Às vezes a gente diz lá, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E de repente, a gente tem lá alguém que a gente ofendeu ou alguém que a gente não perdoou. Então a gente precisa observar mais do que o medo de errar a oração, é o medo de não viver a oração. Ela fala assim que ela tem medo de perder, acabo não prestando atenção na minha fé. Mas a fé, se você está rezando é porque você já tem fé. Exatamente. A fé não é um sentimento, Exatamente. né, padre? É bom também explicar isso para as pessoas. A fé não é um sentimento, mas a fé é algo que te move, é algo que te motiva, é algo que te inspira, é algo que te faz com que você se coloque diante de Deus e se dirija a Deus e se relacione melhor com Deus e possa sentir a presença de Deus. Exatamente. Então, a fé... Tem pessoas que enquanto reza, né, padre, tem aqueles momentos, né, aqueles atos de fé que se emocionam e tem um toque, mas nem sempre é assim. Claro, a fé ela precisa ser uma coisa madura na vida. Exatamente. Ela não pode ser apenas circunstâncias. Aí são motivos, de repente a pessoa está passando por algum problema, por alguma situação, sei lá, na família ou em qualquer outra circunstância, e de repente alguma palavra, né, fez com que ela retomasse aquela situação e isso revertesse num choro ou alguma coisa parecida. Então, isso é um exemplo, né? Mas a oração mesmo exige de nós essa fé um pouco madura, que nos coloca de fato diante de Deus e que nos faz, né, rezar com maturidade diante da caminhada que nós fazemos na igreja. Exatamente. Padre, chegou uma pergunta aqui exatamente disso que a gente está falando. Pronto. É a Camacida. Ela diz assim, ó, queria que o padre comentasse, tanta gente diz que sente a presença de Deus, que ele fala com ela, acho que eu não consigo sentir, o que eu estou fazendo de errado? Na verdade, você não está fazendo nada de errado. Na verdade, sentir a presença de Deus é a gente ter a capacidade de perceber a presença de Deus nas pequenas coisas do dia a dia. Porque às vezes a gente quer sentir a presença de Deus em situações, né, grandiosas, mirabolantes, né? A gente só acredita que Deus de fato se manifesta na nossa vida se Ele de fato aparecer na nossa frente ou se é uma manifestação concreta de Deus. Porque às vezes a gente é do palpável, né? A gente quer tudo concretamente, quer sentir as coisas, né? E Deus não é assim.
Deus se manifesta a todo instante, a todo momento da nossa vida. Nós precisamos desenvolver a sensibilidade e a capacidade de perceber a presença de Deus na nossa vida, nas pequenas coisas do dia a dia. Como eu já dei o exemplo, só o fato da gente acordar todo dia de manhã, de poder olhar para o sol, de poder ver a beleza da natureza na nossa frente, já é uma oportunidade da gente sentir a presença de Deus e agradecer a Ele por tamanha bondade. Às vezes a gente reza e assim, é igual comer. Nem sempre você está sentindo prazer, mas você não pensa, ai, que prazer comer essa alface ou essa couve, mas aquilo está nutrindo você. Você não come para sentir só por causa do prazer, você come porque você precisa comer. Claro. A oração é a mesma coisa, né, Padre? Então, quando você está rezando, às vezes você não está sentindo a presença de Deus, mas você precisa rezar para se alimentar a sua fé. A sua fé vai ser alimentada através da oração, não é mesmo? Em alguns momentos, Deus vai permitir que você tenha aquela emoção, aquele toque na alma, não é isso? Claro, nós precisamos ter esses momentos, né? Porque a oração de fato é isso, nós temos que sentir essa necessidade de rezar. E essa necessidade, ela vem mediante a fé. Quanto mais você reza, mais sua fé aumenta, mais Exato. você reza. Às vezes você não sente nada, você continua rezando, em algum momento você vai E às vezes, uma das sentir coisas, Drica, que a gente precisa ter presente também nas nossas orações, é que muitas vezes a gente até tem uma prática de oração no dia a dia da nossa vida. Só que a gente quer que Deus haja na nossa vida do modo que a gente acha que tem que ser e na hora que a gente acha que tem que acontecer. É quando a gente usa Deus como um amuleto. Exatamente. Então eu rezo porque agora eu preciso de um trabalho, de um carro ou de alguma coisa. Exato. E aí não funciona mesmo. Então né? aí a gente reza, né, espera que Deus haja conforme a nossa vontade, e quando as coisas não acontecem da forma como a gente imaginou, a gente começa a brigar com Deus, se revolta contra a igreja. Tá vendo como Deus é ruim? Exato. Tanto que eu rezo, vou à missa todo domingo e olho o que acontece com a minha vida. Não, nós também precisamos estar preparados para enfrentar as dores e as dificuldades do dia a dia. Exatamente. Porque a vida tem as suas circunstâncias próprias. E tem também as provações que a gente passa para chegar mais perto de Deus. Claro. Né? Tem E a coisas que oração gente passa. é a oportunidade da gente ultrapassar todas essas barreiras. Padre, tem uma paroquiana acompanhando o nosso programa, uma paroquiana sua? Minha paroquiana? A Maria de Fátima Rodrigues mandou um abraço, vai às obrigado. vezes lá na comunidade Tá de certo. Santo André. De Santo André, exatamente, lá em Jardim Santana, lá em Campinas. Gente, o Padre Erivaldo está aqui conosco falando sobre essa oração e tem bem legal aqui, esse aqui, Padre, é do senhor? Isso. Eu tenho aqui da nossa produção, Claro. esse livro aqui que é do Padre Michael Remeri. né? E olha só que legal, gente, o nome do livro é Tuitando com Deus. Não é legal isso, Exatamente. Padre? Fala um pouquinho para nós desse livro. Então, esse livro foi editado aqui no Brasil pela editora Paulus e ele é muito interessante porque muitas das coisas que nós falamos aqui a respeito da oração está contido nesse livro. Porque esse livro, se alguém teve a oportunidade de conhecer o YouCat, por exemplo, ele é muito semelhante ao YouCat, porque são perguntas e respostas. Quem não sabe o que é YouCat, desculpa, Padre, só para esclarecer, é o catecismo para os jovens. Né? O catecismo da Igreja Católica, só de um formato para a juventude. Para a juventude. Bem fácil de compreender. Exatamente. Então, este livro, ele é muito interessante porque são perguntas e respostas muito diretas e muito objetivas. Então, inclusive, eu vou mostrar. Posso, Padre? Pode, aqui, ó, vamos supor. por favor. Olha só, abri aqui numa página só para mostrar. Meu Deus, como será a vida eterna? Aí vou passar aqui, passei. Por que razão Maria é tão importante? Aí tem figuras, olha só. Tem aqui, ó, quais são as 7 dores de Maria. Tem curiosidades, né, Padre? Ó, Exato. o que foi o Concílio Vaticano I? Então tem as explicações. Olha aqui, olha a coisa curiosa aqui, ó, os zoaves papais, o que é isso? Aí ele vai falando Vai explicando. o que foi. E o interessante, Drica, de tudo isso é que o título é muito instigante, né? Tuitando com Deus. Porque um Twitter, a gente sabe que a gente não consegue se comunicar no Twitter com mais de 280 caracteres, né? Ele só permite verdade. 280. Então, tuitando com Deus significa respostas concretas, mas muito rápidas, muito objetivas, de modo que você possa ler e sanar as suas dúvidas diante da fé, diante da igreja, da doutrina, dos sacramentos, porque ela aborda basicamente
tudo assim a respeito da nossa fé, da nossa igreja. Muito legal. Muito interessante este livro. Jesus teve irmãos e irmãs? Tem que ler o livro para saber. Tem que ler o livro para saber. Quem é o Espírito Santo? Você está curioso para saber? Como que você pode fazer? Você pode ligar para nós, viu, gente? Ligar no nosso call center para você adquirir o livro Tuitando com Deus. Liga no nosso call center agora e adquire. Tem aqui, na verdade, é como se são respostas sobre a nossa fé. Muito interessante, né? Muito interessante esse livro. Respostas Olha sobre só. a nossa fé. Esse livro é parte de uma experiência de fé do padre Reméry com os jovens, né? Porque jovens Olha costumam só. ter muitas dúvidas, né, com relação à fé, à caminhada na igreja. Então ele aproveitou isso e reuniu tudo isso num livro e se tornou esse magnífico livro aqui, E que aqui, ó, nos ajuda muito. Nos ajuda muito, vai ajudar muito você. Ó, pessoas que têm curiosidade sobre o que é a igreja, né? Recém-convertidos ao catolicismo, você que tem dúvidas sobre o catolicismo, né? Ó, qualquer um que queira complementar ou renovar o conhecimento da fé, todos os querem partilhar assuntos da fé com os outros. Então aqui, olha, gente, o Michael Reméry, ó, ele é um padre, né, holandês, né? Ele está aqui, ele que escreveu o livro, tá vendo? Da experiência dele com os jovens. E você adquirindo esse livro, com certeza a sua fé e o seu amor à igreja vai aumentar, tenho certeza. Então liga lá agora, 1938719620, adquire o seu e se alimente. E conheça a nossa igreja, você vai ver como ela é tão linda, né, pai? Linda. E por que a gente reza? Nosso Deus maravilhoso. Exatamente, a nossa igreja é muito linda e a gente precisa conhecê-la de verdade. Exatamente. Né, Padre querido, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, muito bom estar aqui com você. No nosso programa. Obrigado. Mulher.com gosta muito de receber padre aqui na nossa casa, porque a nossa casa fica abençoada. Aproveita e dá uma bênção para nós. Pois é, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada, padre. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com você. Nós é que agradecemos. Tá bom? Volte sempre, tá bom? Obrigado. E obrigada pelo livro, né, por trazer essa experiência maravilhosa. Uma experiência maravilhosa para a gente aprofundar um pouquinho mais a nossa fé. Isso mesmo. Tchau, querido. Tchau, tchau. Obrigado.